Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Desbravadora. Sou Daniela, analista de marketing da Desbravadora, uma empresa de tecnologia especialista no desenvolvimento de softwares de gestão para o setor hoteleiro, gastronômico, de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Esse será um espaço para falar de questões relacionadas à gestão, mercado e tendências. Hoje, no nosso primeiro episódio, temos participações muito especiais da Rosiclér da Luz e do Ezequiel Boita, nossos colegas da Desbravadora. Rose é Relações Internacionais e professora de inglês. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Obrigado. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, certo. Então, são mais de 30 anos realmente ensinando inglês, né? E não só ensinando, mas levando o pessoal para uma vivência no exterior, né? Então, sempre executivos são acompanhados por mim no exterior. E agora na Desbravadora, como Relações Internacionais, cuidando da parte internacional, né, da Desbravadora, que está em 10 países já, né? Perfeito. Eu sou o Ezequiel, a gente trabalha junto no mesmo setor. Isso, lá, faço a coordenação da equipe. A Desbravadora como um todo, tenho 20 anos também de experiência na parte de comunicação, venho trabalhando em agências, estruturando negócios, e na Desbravador, como coordenador do marketing, eu estou há 3 anos, onde a gente começou a estudar muito esses novos canais para possibilitar chegar a fundo, chegar até o nosso cliente, ao nosso parceiro de negócio, com uma informação mais abrangente, ajudando ele na sua estrutura de negócio, ajudando ele nas suas estratégias, nos seus modelos de gestão. Então a ideia é a gente abordar assuntos da gastronomia, assuntos de gestão em hotelaria, algumas práticas na recepção de hotéis, algumas práticas na recepção de restaurantes, bares, justamente para oferecer uma experiência mais aconchegante, mais atrativa aí para os clientes, os nossos clientes e parceiros. Então a Dani vai conduzir, vai fazer mais algumas colocações e a gente segue. Então, só antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, nós trouxemos alguns dados. Um deles que foi divulgado pelo Sebrae, que fala que 70% dos clientes, eles abandonam uma marca ou uma empresa porque eles não se sentiram satisfeitos com o atendimento. Outro dado que foi divulgado por Philip Kotler, que é um dos pais do marketing, ele fala que as pessoas insatisfeitas com o atendimento, eles disseminam para até 11 pessoas quando eles se sentem mal atendidos. Então, esses dados demonstram a importância de atender bem. Então, como o programa é um bate-papo, eu vou ouvir um pouquinho aqui dos meus colegas. Vamos começar com umas perguntinhas aqui. Vou começar falando com a Rose. Então, Rose, o que você considera um bom atendimento desde o primeiro contato com o cliente? Bom, como eu sou uma amante de viagens, né? Eu considero assim, que o bom atendimento, ele tem que ser mais ou menos, pensa na expectativa de uma viagem, né? Então, se nós trouxermos essa expectativa da viagem para dentro do que nós esperamos de um atendimento, a gente já começa a vislumbrar o que deveria ser o atendimento, né? Você tem que chegar até a pessoa, você tem que... existe uma expectativa daquela pessoa quanto ao atendimento, ser bem atendido, ter a sua expectativa atendida. Então, basicamente seria isso. Qual é a expectativa da pessoa com quem eu estou tratando, né? Então, vamos supor, é num restaurante, então ela está ansiando por esse prato que eu vou servir, né? Ele tem que estar à altura. O meu atendimento, o garçom, né? A garçonete tem que estar à altura também daquilo que ele está esperando. Eu sempre faço essa conotação com uma viagem, com a expectativa de uma viagem, né? Trazendo isso para o plano de comunicação, por exemplo, da empresa, imagina que eu contratei a melhor agência de comunicação da cidade, fiz uma divulgação de pratos maravilhosos e chegou no momento de fazer a recepção lá no estabelecimento, eu pequei na hora de atender. Então, imagina que todo aquele encantamento que foi gerado nas estratégias até o ponto de trazer o cliente no estabelecimento, ele acaba indo por terra, justamente porque não teve um atendimento, um treinamento, podemos dizer dessa forma, uma qualificação daquele profissional para bem receber. Ou pelo menos não foi alinhado tudo que foi prometido em termos de campanha, né, para trazer esse público até o estabelecimento. Então isso gera uma frustração. E você imagina você chegar, você já é um cliente habituê de um restaurante ou de um hotel.
E você chega nesse hotel e o recepcionista ou a recepcionista começa a fazer todo aquele questionário novamente. Qual o seu nome? Onde é que você mora? Qual o seu endereço? Qual o seu telefone? Qual o seu CPF? Seu cartão de crédito, por favor. Mas escuta, você não esteve várias vezes nesse estabelecimento, né? Nós sabemos, por exemplo, que o software que eles usam, ele armazena toda essa informação, né? Então, custa a pessoa, sabendo ali, qual o seu nome? Rosicler. Dona Rosicler, só um minutinho, por favor. Abre ali o sistema e já puxa todos esses dados. Eu vou confirmar os seus dados, né, para ver se alguma coisa mudou, seu telefone, seu endereço. Mas eu estou mostrando que eu tenho armazenado essa informação. Você é um cliente importante para nós. E não começar do zero como se eu fosse a pessoa chegando ali pela primeira vez. Da mesma forma no restaurante. Se eu sou uma habituê no restaurante, eu espero que a pessoa me receba e diga: olá, Rose, como vai? Tudo bem? Você quer uma mesa mais quietinha hoje? Você quer ficar mais perto da banda? O que você gostaria? Porque a pessoa me conhece. Sim, tu começa a personalizar mais o atendimento. Tu Exatamente. começa a direcionar. Porque é do ser humano gostar da exclusividade. Então, quanto mais exclusivo você for o teu tratamento para o seu cliente, melhor. E você já imaginou você chegar numa loja, num restaurante, num hotel, o que era para você? Sim. Destrói um atendimento, destrói um atendimento. É diferente de eu chegar e dizer: boa noite, eu sou Rosicler, hoje vou ser sua garçonete. Como posso ajudá-lo? Sim. Né? O que vai ser para você hoje, o que você deseja, qual é a sua expectativa. Então já é uma conversa, já é diferente de eu dizer o que era para você. Às vezes a questão do gestor só alinhar uma voz da marca, né? Alinhar como será esse atendimento, essa abordagem para o cliente. Eu acho que o gestor realmente tem um papel bem importante, porque ele é que vai dar o tom, né? Sim. Para quem vai estar no atendimento ali, é o gestor que vai dar o tom. Porque aquela pessoa que está atendendo na recepção do hotel, recepcionando ali a pessoa que chega ao restaurante, eles estão representando o gestor. Sim. Né? Eles estão representando aquela marca. Então, aquela marca tem que se posicionar. Como é que eu vou atender aos nossos clientes? Né? Sim, manter esse engajamento, manter esse discurso de marca, digamos assim, falando em branding agora um pouquinho também. O branding é justamente isso, não é o que a gente fala da nossa marca, é o que os nossos clientes falam da gente, né? Então, a ideia é sempre que a equipe ajude, colabore com manter essa imagem, manter a imagem que vem de fora, ela sempre ativa. De preferência, uma imagem boa. Exatamente, aquilo que o Ezequiel falou no início, né? Quer dizer, você faz toda uma ação de marketing e tal, e daqui um pouco você peca exatamente no atendimento. Sim. No que é mais importante, porque a pessoa, ela pode ter visto todo aquele marketing, ela pode ter, e foi talvez isso exatamente que trouxe a pessoa até o local, mas quando ela chega para usar, né, daquele atendimento, para sentir, para ter aquela experiência, você pecou. Então você pecou no que era mais essencial. No momento decisivo, né? Que é quando você começa a criar o relacionamento. Exatamente. Né? Então imagina que isso pode ser estruturado tanto em grandes empresas, em grandes restaurantes, em grandes hotéis, mas também pode ser um grande diferencial para estabelecimentos menores. Com certeza. Muitas vezes você consegue fidelizar e manter uma carta de clientes aí há um bom tempo no seu estabelecimento, justamente pela qualidade do seu atendimento, pela forma com que você relaciona com aquele cliente, né? Hoje eu tenho participação também ativa no desenvolvimento de alguns produtos dentro da Desbravador, então eu tenho esse olhar muito próximo para a experiência do usuário. Então um dos principais cuidados que a gente tem é justamente oferecer para o cliente, oferecer para quem está usufruindo e utilizando as ferramentas da Desbravador, para que ele tenha uma experiência diferenciada, para que aquela ferramenta realmente faça sentido no dia a dia dele e se torne um facilitador, né? Então, se nós replicarmos isso a todos os processos comerciais das empresas, eu acredito que todas as empresas vão sair ganhando de uma maneira bem ampla.
E para cada modelo de negócio existem tecnologias, né, que podem ser adaptadas, né? Não é porque às vezes é um pequeno empreendimento, como o Zic falou, que a pessoa acha que ela não vai ter recurso tecnológico para isso, né? Exato. A tecnologia está acessível a todos hoje em dia, né? Você pode ter, por exemplo, olha o nosso iService, né? Que é no celular. Você pode ter uma tecnologia assim no celular, trazendo todo o benefício para dentro de uma pousada, de um hotel. Não precisa ser um hotel 5 ou 6 estrelas, né? Para que você se sinta muito aconchegante naquele lugar. Né? E às vezes até os locais menores, eles conseguem até chegar mais próximo de você. Eles conseguem personalizar ainda mais o teu atendimento. Um atendimento mais próximo, né? Isso, exatamente. Eu sempre digo que é muito importante você dar um nome ao atendimento, né? Aquilo que eu falei, de você chegar e se apresentar para a pessoa, você tratá-la pelo nome, né? Isso tá trazendo essa personalização para o atendimento, tá tornando a coisa mais, não íntima no sentido invasivo, né? Mas íntima no sentido de você é bem acolhido aqui. É personalizado. Sim. É personalizado. Rose, Exato. aproveitando, você que já viajou bastante, quer contar para nós alguma das experiências que você teve nas suas viagens, algum hotel, algum restaurante que você acha que vale a pena compartilhar com a gente aqui? Olha, eu já tive excelentes experiências fora. Eu tive uma que outra também que não valeu tanto a pena assim, né? Mas eu lembro de, em 2015, eu levei um grupo de executivos para Toronto. Nós chegamos, estava menos 25 graus. Muita neve, muito frio, mas nós sabíamos que ia enfrentar isso, né? E nós fizemos a reserva num restaurante bem cotado, assim, né? Lá no CN Tower. E nós fomos para o restaurante e eles já disponibilizaram assim, olha, vocês fiquem à vontade, vocês podem tirar fotos, vocês podem aproveitar, porque é um restaurante giratório, né? Sim. Vocês podem aproveitar, tirar fotos, aproveitar o pôr do sol, vocês podem aproveitar todo esse momento. Deixaram vocês à vontade, né? Quando vocês estiverem prontos para o jantar, vocês nos sinalizam que nós vamos providenciar todas as coisas. O restaurante não estava assim tão cheio, né? E nós tivemos a grata oportunidade de ter 3 garçons nos atendendo. Quando eles perceberam, porque eu expliquei, né, que nós estávamos ali, aqueles eram, na verdade, clientes meus que estavam ali para praticar o inglês, né? Porque o inglês tem que ser praticado, não dá para você só aprender gramática. Quando eles entenderam isso, eles entraram no clima. E então tinha um com o menu explicando sobre os vinhos, o outro explicando já sobre os pratos e interagindo com os alunos, sabe? Interagindo, assim, foi muito legal, assim, eles ficaram fascinados. São todos os canadenses assim? Quase todos. Mas é muito legal. Então, assim, foi um acolhimento, né? Independente de ser um restaurante famoso, um restaurante, né, até mesmo caro, bastante caro, mas nós fomos bem acolhidos e os alunos ficaram muito, muito, muito gratos, assim, por todo aquele envolvimento da equipe. E com certeza voltaria com outras turmas, né? Com certeza, sim. Para viver a mesma experiência. Exato, sempre. E até teve ali daquele grupo pessoas que voltaram com os seus familiares, em outra oportunidade, para também mostrar aos familiares aquela experiência, né? Para que eles tivessem também aquela experiência. É uma experiência de acolhimento, nem é só... acolhimento, exato. E essa tomada de ação... ela partiu do próprio garçom, ela partiu da recepção, como que mais ou menos se deu? Então, quando nós chegamos, nós fomos acolhidos por um recepcionista do restaurante, né? Que foi quem nos deu toda essa informação de que nós poderíamos desfrutar ali dos 2 decks que eles têm para ver a vista e tal, né? Daquela parte que é giratória. E quando eu, então, expliquei quem eu era, que eu estava ali com clientes, que era exatamente para poder colocá-los em contato com a língua de uma maneira bem natural, ela achou muito interessante e quando, então, nós chegamos à parte de fazer os pedidos, os garçons, sabendo disso, resolveram interagir. Então, foi por parte do restaurante, não foi uma sugestão minha. Sim. Foi uma iniciativa deles. Uma imersão, né? Foi uma imersão, foi sensacional. E isso nos leva a pensar assim que realmente o estabelecimento é uma atitude simples, oferecer uma experiência incrível, automaticamente quando esses seus alunos viajaram novamente, foram
foi um dos pontos em que eles gostariam de estar levando a família para ter uma experiência bacana também. Então, E se você... partilhar dessa experiência. Né? Exato. E olha só, o que custou para eles? Absolutamente nada. Exato. Porque eles são nativos. O que custou para eles? Sim. Conversar. Né? Interação, né? Talvez um que outro ali tenha que ter falado um pouco mais devagar para que, né, alguém entendesse, mas custou absolutamente nada. Foi só o empenho deles, foi aquele insight que a equipe teve de nos dar um atendimento personalizado. Sim. Explicando o menu. Isso foi mais interessante, assim, né? Porque você chega, se você já é um cliente que frequenta ali, você já conhece e tal. Não, mas eles explicaram. Sim, então foi uma aquisição de vocabulário. De pratos isso, e tudo mais. Exato. Ou porque o prato se chama isso, porque Exato. se chama. Foi muito legal. Zique, a partir desse exemplo da Rose, que foi uma experiência presencial, falando do digital, o que você sugere, que tipo de atendimento poderia ser prestado nesse outro modelo de negócio que cada vez mais... É mais abrangente, é mais... tu consegue trabalhar em escala, por exemplo, se eu entendi a tua colocação, tu consegue trabalhar em escala dentro do digital através de automação de atendimento. Sim. Porém, assim... eu nunca me senti tão à vontade quando a gente tem um atendimento 100% automatizado. Tu acaba perdendo o engajamento com o cliente, tu acaba perdendo oportunidades, porque automaticamente, se é um cliente que tem um potencial de compra muito maior e você trabalha tudo no automático, tudo numa forma robotizada, você acaba perdendo algumas oportunidades que essa interação humana proporciona para você. Então, é interessante o chatbot para você começar um atendimento, para você pré-direcionar o cliente, o lead, enfim, esse contato. Porém, é muito importante que você realmente tenha uma interferência humana no processo, que é até para você conseguir um feedback, né? Vamos imaginar que às vezes você tem um atendimento humano, mas lá no final do atendimento você entra inclusive numa pesquisa de satisfação. Sim. A partir dessa pesquisa de satisfação, dependendo do nível de perguntas, você acaba gerando até um desconforto para o cliente com as perguntas que são abordadas. Se torna um processo cansativo, né? Exato. Aí, ao invés de você ter uma experiência e coletar dados ricos do seu cliente, do seu lead, você acaba pecando justamente porque a última impressão que ele vai ter é de um monte de perguntas aleatórias, às vezes sem sentido, que vai transformar aquela experiência que ele teve daqui a pouco não tão boa, já por ser um atendimento remoto. Um ponto negativo a mais. Negativo a mais. Então, hoje eles estão falando muito em omnichannel. Sim. Né? O omni sendo todo, né? Usando todos os canais possíveis. Então, isso que o Zique falou. Você começa com algo robotizado, né? Como um chatbot, e aí, numa segunda oportunidade, você consegue falar com uma pessoa e por aí vai, né? Você vai escalando esse atendimento, usando vários tipos, vários canais para que essa pessoa, você possa atingi-la de alguma maneira. Sim, a gente até eu não quero levantar polêmica, mas um exemplo muito claro disso é você entrar em contato com uma operadora telefônica. Sim. Geralmente o que todo mundo tenta evitar, né? Exato. Para você adquirir um produto é difícil, para você cancelar um produto é mais difícil ainda. Então, sendo que muitas vezes você conseguiria otimizar muito a experiência do seu usuário. É uma empresa de comunicação e você automaticamente não consegue falar com pessoas em menos de 20 minutos. E às vezes a gente se sente obrigado a optar por essas marcas porque ainda é um mercado que ainda está restrito a poucas empresas, né? Mas hoje em dia a gente vê que cada vez os concorrentes vão aumentando e quem não segue alguns passos, né, pode cair no esquecimento com muita facilidade, né? Sim. Voltando agora que a gente falou um pouco sobre pesquisa de satisfação também, naquela questão da riqueza de dados. Imagina que se eu tiver uma estrutura de dados, se eu tiver uma estrutura de CRM qualificado, onde realmente o meu comercial, o meu atendimento
o meu garçom, o meu recepcionista faça uma triagem desses dados, eu consigo personalizar ainda mais esse atendimento. Imagina que não adianta nada eu fazer uma pesquisa de satisfação se eu não utilizar esses dados. Aqueles dados vão ficar lá armazenados na nuvem e eu não vou tirar nenhum benefício disso. Então, a ideia de você fazer uma pesquisa de satisfação é justamente você criar métricas para ver quais produtos, quais serviços que você está prestando fazem sentido você manter e quais você tira do seu leque de atuação. Então, a ideia é você ter, por exemplo, um BI, onde você... Imagina que interessante você estar viajando e você dá preferência para uma rede hoteleira. Você se hospedou no Sul, vamos imaginar que está numa convenção em Porto Alegre e automaticamente você foi a Salvador e se hospedou na mesma rede de hotéis. E você chega lá, você se apresenta, claro, faz o seu check-in e o seu atendente já direciona os seus gostos particulares, as suas preferências, por exemplo, do quarto. Eu gosto de 2 águas, eu gosto de um refrigerante, eu gosto de um suco no frigobar. Então, imagina o quanto você consegue otimizar esse atendimento justamente por fazer essa triagem dos dados e utilizar eles na recepção do hotel, do estabelecimento, enfim. Isso também pode ser aplicado em restaurantes. E você quase zera a chance de erro, né? Porque você já direciona porque você sabe que vai agradar. Exato. Imagina que... Só mais uma colocação, Rose. Imagina assim, eu sou um profissional que quando eu estou à viagem de negócios... se eu me hospedo perto da praia, eu gosto de fazer ou uma caminhada na parte de montanhas, ou eu gosto de pegar algumas ondas, surf e tudo mais. Imagina o recepcionista ter essa informação lá e já, o horário das ondas legais aqui na praia é tal, é das 10 às 2 da tarde. Ou daqui a pouco, a gente tem um guia turístico agora no hotel que faz as caminhadas em determinados morros aqui para você ter essa experiência também. Imagina o quanto isso agrega. A pessoa se sente muito especial, né? Exato, exatamente. Então, tu personaliza muito nessa questão. Bom, por enquanto a gente falou de coisa boa, de bom atendimento, mas a gente sabe que problema acontece, é normal em qualquer empresa. Como vocês acham que a gente tem que lidar quando os problemas acontecem? Olha, como você falou, problemas vão acontecer o tempo todo, nós estamos, né, sujeitos a terem imprevistos, né? Quando você usa, quando o hotel, o restaurante, seja o que for, o estabelecimento está usando as redes sociais, essas ferramentas tecnológicas para estar em contato com o cliente, eles precisam fazer um bom uso disso, né? Infelizmente, eu passei, há algum tempo atrás, eu passei por uma situação, fazendo uma reserva num local, né? Nós colocamos ali uma informação que solicitava, né? Você tem alguma restrição alimentar? E nós colocamos que sim. E quando nós chegamos nesse local, então nós conversamos sobre essa restrição alimentar, né? E eles falaram, não, mas nós não temos nada no buffet. Mas vocês solicitaram no site. Desculpa, mas a gente não lê o que fica no site. Então é desconectado, né? Por um lado, provavelmente o setor de marketing, né, trouxe essa ferramenta para dentro do site, buscando essa informação, mas esqueceu de avisar a equipe. Sim. Que tinha que olhar, que tinha que trazer essa informação para dentro do sistema, né, que tinha que abordar isso. Então, para mim, foi uma experiência assim, negativa, porque nós não pudemos fazer a refeição ali. Talvez faltou um alinhamento só, faltou, né? Só um alinhamento, exatamente. Faltou um alinhamento ali entre o que foi disponibilizado e o que era oferecido, então, para resolver este problema. Sim. E a frustração aconteceu justamente aonde você levou a informação até o estabelecimento e o estabelecimento não conseguiu resolver problemas, digamos assim, esse problema na questão alimentar. Então, ele abriu um canal para você comunicar e não utilizou o canal. E não utilizou o canal para solucionar e te oferecer uma experiência mais agradável. Aí, automaticamente, o problema foi
devolvido a você sem solução e você teve que procurar um outro estabelecimento para fazer as refeições. Exatamente. E outro canal que virou um espaço de reclamação, de sugestões, são os comentários das redes sociais, né? Sim. Então, Zic, o que você acha que as empresas podem fazer com essas interações não tão agradáveis para a empresa que às vezes a gente vê nas redes sociais? Então, hoje é comum a gente ver a insatisfação. Geralmente as pessoas elas não tiram um tempo para elogiar empresas, Bem elogiar outras pessoas. Ela precisa ter um gatilho muito grande de forma negativa para que ela se manifeste. Então as pessoas elas tentam ficar isentas em muitos pontos até chegar ao ponto em que ela precisa abrir a voz para falar alguma coisa, e geralmente é quando ela está insatisfeita com algum tipo de serviço. O ideal é que você realmente mantenha um relacionamento, tanto empresa a empresa, empresa a cliente final, e essa imparcialidade também de pessoa a pessoa. Por quê? Porque é relacionamento. Sim. Tudo gira em torno do relacionamento. A gente pega, por exemplo, a questão do bem receber. É o quê? É relacionamento. A questão de uma ação comercial é relacionamento. A questão de uma ação de marketing. Imagina você recebendo um e-mail falando você é da empresa tal, que não entende. Tu já descarta aquilo porque tu sabe que aquele padrão de e-mail foi enviado para todo mundo, certo? Não está falando com a Daniela, não está falando com a Rose. Então, isso realmente tira aquela questão da exclusividade. Hoje, para você estruturar ações que realmente tragam engajamento, você precisa estar falando com o teu público. Daí disso você precisa estudar muito a sua persona, de novo avaliar muitos dados disponíveis no mercado, fazer uma triagem nas suas redes sociais, ver que tipo de público você tem lá. Quem tá a linguagem que você vai se comunicar. Eu tenho o meu principal nicho de seguidores são executivos. Eu preciso ter uma linguagem mais direta, mais clara, mais objetiva, porque se eu trabalhar muito a questão de a musiquinha do momento, eu tiro essa visão de ferramenta de trabalho e começo a trabalhar algo que faz mais sentido, por exemplo, para aqueles canais de entretenimento. Sim. Então, hoje você tem vários públicos dentro das redes sociais, que é justamente quem está apenas atrelado a entretenimento, e esse relacionamento é baladinha, é um meme aqui, é o que a gente mais encontra na internet, mas também tem grandes empresas procurando essas fatias para gerar um negócio, né? Então, você manter realmente essa estrutura e essa visibilidade da tua empresa de uma maneira sadia requer um grande trabalho. A ideia é, se chegar uma reclamação, alguma insatisfação pelas redes sociais, é que você trate isso de maneira aberta, o primeiro atendimento, e depois você direcionar para um direct, alguma coisa nesse sentido, uma ligação, uma chamada, para solucionar aquele problema, aquela dor. Porque realmente ninguém vai vir reclamar de você se ele não tem uma dor com o teu produto ou com o teu serviço. Então a ideia é sempre você ter uma tomada de ação focada na dor daquela interação, né? Quando você tiver isso, tu vai estar amplificando, muitas vezes até você consegue resgatar um cliente, justamente porque você... Imagina naquela situação da Rose, que esteve no hotel, foi um hotel, né, Rose? Foi. Imagina que se o atendente estivesse realmente inclinado a oferecer para ela uma boa experiência, ela iria pegar, ver os restaurantes da região que tivessem uma cozinha preparada para as restrições alimentares e ofereceria, a gente vai mandar daria um jeito, né? Daria um jeito, né? exatamente. Então é a preocupação de você manter um relacionamento. Porque é tão caro você coletar um lead, coletar um cliente, e daí quando você realmente tem ele na casa, você pecar por atendimento não é legal. Exatamente. E olha só, eu estava lendo um relatório da Harvard Business Review e, pasmem, 78% das pessoas que responderam à pesquisa da Harvard falaram que estão mudando o seu comportamento nos últimos 2 anos quanto ao atendimento, a sua percepção do atendimento.
Então, eles estão mais exigentes, as pessoas estão percebendo que o atendimento vai mantê-los ou não, e eles são o protagonista da história. Sim. Entendeu? Sim. As pessoas estão se dando por conta que eles são o protagonista da Consumidor história. é o centro, né? Exatamente. Então, mudou o como você vê o atendimento, como você, aquilo que você aceitava um tempo atrás, hoje você não aceita mais, né? Você reclama. Sim. E aí você vai para as redes sociais e reclama. Só que um adendo aqui, tá? Eu acho que assim como a gente vai para a rede social para reclamar de alguma coisa, a gente tem que ir para elogiar também. Eu costumo muito mais do que reclamar. Eu prefiro reclamar em particular, né? Eu vou para as redes sociais. Quando eu vou num lugar e eu tive uma boa experiência, eu vou e eu relato essa experiência. Compartilha. Né? Lá no Google tem vários relatos meus lá, porque quando eu vou, eu gosto de relatar que ali eu tive uma boa experiência. É aquela máxima, chame atenção em particular e elogie em público. Isso, exato. E são canais de pesquisa, porque hoje em dia porque hoje em dia muitas das pessoas elas pesquisam nas redes sociais até a interação da marca com os consumidores nos comentários, Exato. né? Se tem uma reclamação, aquela marca deu algum retorno ou não deu? Isso, a pessoa já fica exatamente. pé atrás ou foi um problema, mas ele foi resolvido. Então talvez seja uma marca que eu possa colocar lá nas que eu possa ser, que eu escolha, né? Exatamente, foi um problema Isso. pontual, né? Mas foi resolvido. Mas alguém deu uma atenção, né? É a prova social. Isso. Né? Então as pessoas realmente elas se espelham na forma com que a empresa se relaciona, tanto no digital quanto no presencial, justamente para conseguir tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. Principalmente, por exemplo, numa compra que acontece 100% online. Sim. O nosso famoso delivery. Sim. Então, automaticamente, você, antes de fazer um pedido num novo estabelecimento da região, você vai lá e pesquisa, você vê quais são os depoimentos. Até para a escolha de um hotel, né? Exato. Você sempre vai lá, dar uma analisada, o que os últimos hóspedes acharam, né? O que estava limpo, não estava, teve problema, não teve. E é engraçado porque é questão de percepção. Às vezes tem um comentário muito bom e um muito negativo, né? Sim. Então tem que também saber lidar com essas questões, que às vezes foi uma questão de momento, né? E isso é bem interessante, porque de alguma forma eu acabei influenciando algumas pessoas, né? Desses que eu levo para o exterior e tal. Porque várias vezes, quando eles vão viajar com a família, eles ligam, Rose, como era mesmo o nome daquele hotel lá, assim e tal? Então, várias vezes eu já dei referência de hotéis que eu disse, olha, gente, é um hotel simples, barato, mas é muito bom. Sim, formador de opinião. Tem um café da manhã muito bom, gratuito. É só cruzar, por exemplo, cruzar a ponte do Queens ali, que você tem um hotel super legal, num preço legal e um atendimento ótimo. Então as pessoas me ligam, onde é que tá? Por isso que eu coloco a minha opinião ali. Sim. Né? No Google tem ali, não tem? Para você colocar. Sim. Eu coloco a minha opinião ali, quando o lugar é legal, vale a pena, eu coloco. E uma indicação dessas para uma marca é muito rico, né? Não tem outra coisa que faça substituir essas questões de uma pessoa dizer que gostou e indicar para outra pessoa, né? Ajuda muito. Até porque, por exemplo, eu não sou pessoa que vai em hotel chique, Sim. né? Assim, quando você viaja, você está mais interessado na experiência da viagem do que em ficar no hotel. A menos que você vá para um resort, uma coisa assim. Então, é essa experiência. A coisa é simples, mas te proporcionou uma experiência inesquecível. Exato. Pode não ter a melhor estrutura, porém Sim. a experiência foi única, às vezes pelo prato, às vezes pela maneira que foi recebida. Então, ofereceu realmente o seu melhor para fazer com que aquela experiência fosse única. Isso é muito importante. Isso aí. Nós sabemos que nem sempre a gente pode atender o cliente com tudo o que ele deseja. E daí a minha pergunta para vocês é, como dizer não para um cliente? Pensando em atender bem, sem esquecer o detalhe de atender bem, né? É um assunto super delicado esse, porém, assim, imagina que, às vezes, numa solicitação de um cliente, você pode estar preparado, tudo vai do quanto você está preparado para lidar com aquela objeção. Imagina que, muitas vezes, o cliente ele quer o máximo que você entrega, porém,
ele quer investir o mínimo em você. Você pode pontuar de várias formas. Imagina que eu tenho alguns clientes que eles não gostam de fazer produção de conteúdo. Sim. Eu tenho uma empresa em paralelo também, a Desbravadora, onde a gente faz alguns projetos de aceleração. Isso eu posso dizer que esses clientes eles não querem investir na produção de conteúdo, porém eles querem resultado. Aí eles contratam, eu quero fazer uma gestão de tráfego de dados, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aparecer mais nas redes sociais. E automaticamente para você ter uma estratégia bem estruturada, trabalhar um funil de vendas, alguma coisa nesse sentido, você precisa ter todas as etapas muito claras de todo esse processo. E automaticamente eu sempre oriento os clientes para que eles tenham uma produção de conteúdo por si só, porque se outra empresa for produzir esse conteúdo, quem vai estar gerando autoridade vai ser a outra empresa e não esse estabelecimento. Uma clínica, por exemplo, de saúde que presta serviços periódicos aí de exame, eles precisam ser autoridade naquele exame que eles estão trabalhando, justamente, que eles estão ofertando, justamente para que ele se torne uma referência. Tem a clínica tal que faz esse tipo de exame. E a objeção é justamente em cima disso. Aí eu prefiro pontuar quais são os objetivos do contrato e falar para eles, para a gente conseguir te entregar mais isso com esse suporte, a gente precisa ter um aporte financeiro desse tamanho. Vamos imaginar... Você dá alternativas, Eu dou alternativas. Então, eu não digo não para o cliente e gero mais uma possibilidade de negócios. Aí tu imagina aqui a questão do atendimento personalizado dentro do hotel para a rede. Imagina que uma rede hoteleira atendida pela empresa não utiliza o nosso BI. Ele não utiliza... Você quer explicar um pouquinho o que é o BI só para... Então, o BI ele é uma estrutura, eu vou falar vagamente porque não é a minha principal expertise, mas o BI é justamente a análise de dados e a compilação através de... São dados que são convertidos em informações entendíveis, digamos assim. Relatórios. Então, a ferramenta ela te apresenta relatórios específicos de determinados pontos do hotel, do restaurante, para que realmente você te ajude a tomada de decisão. Então, imagina que aquele exemplo que eu dei anteriormente sobre eu poder ter um atendimento totalmente personalizado, se a empresa, a rede hoteleira não tem um BI, uma gestão desses dados, automaticamente ela não vai conseguir saber que a Daniela esteve em Porto Alegre em tal data e no Rio de Janeiro em outra data, entende? Ela não vai conseguir fazer essa triagem de dados para te oferecer uma experiência diferenciada. Se o hotel, se a rede hoteleira vier até a empresa pedindo isso, eu já entendi que ele tem necessidade de um BI. Automaticamente a gente já vai entrar numa negociata, porque eu vou explicar para ele que o contrato contempla A, B, mas não C. Nós não temos isso, mas nós vimos que em outra hospedagem vocês optou por essa opção. Então, talvez é só questão de adaptar o jeito de falar não, enfim, de amarrar para não perder também esse contato. Porque se você simplesmente fala não, acabou aí, né? Exatamente. E a ideia é dar sempre um segmento, nunca perder esse fio, né? Sim. Porque a partir do momento que tu falar não, a gente não faz isso, automaticamente você abriu espaço para um concorrente que daqui a pouco faz tudo isso. Esses dias também eu fiz um questionamento com uma empresa e era uma pergunta que ela poderia ter respondido de várias formas. Ela só respondeu não. E eu fiquei com o aplicativo aberto esperando ela responder mais alguma coisa. E ela não respondeu. E acabou ali. E acabou com não nossa conversa. Então, nunca mais eu vou escolher essa empresa, né? Sim. Porque existem várias maneiras de você dizer isso. não. Né? Porque, às vezes, quando você diz não, você precisa dizer não, você está prestando um serviço para a pessoa. Sim. Né? Porque se você vamos supor... Né? Vamos supor que eu tenho um restaurante e você, o Zic, vem no meu restaurante e faz um pedido. Né? Pede para eu preparar alguma coisa. Eu não estou preparada naquele momento para atender o pedido do Zic. Porém, se eu o fizer, vai sair mal feito. Né? Então eu vou estar entregando um serviço
razoável. Sim. Quando eu poderia entregar um produto excelente. Sim. Então, o que eu preciso? Eu preciso dizer não. Mas eu preciso explicar por que eu vou dizer não. Então, existem maneiras e maneiras. Eu posso simplesmente dizer não, como foi o caso ali que você recebeu não. E aí você ficou, né, esperando um porquê. Ou você pode dizer não e o porquê. Sim. Agora no caso do restaurante, como você comentou, às vezes é questão de formulação de cardápio, né? Isso. Às vezes é saber o que você coloca ali para não ter que dizer não. Então, às vezes um cardápio mais enxuto, mais bem pensado, ele te dá outras opções de atendimento, né? Exatamente. Até mesmo assim, imagina você ir numa casa de sushi, onde tu tem 8 pratos que tem atum, e você não ter atum no seu estoque. Então, automaticamente você vai dizer pelo menos 8 não em cada mesa. Sim. Porque a possibilidade... São 12 pratos e 8 tem atum. Se você não tem atum na casa, a possibilidade de você dizer 8 não Coitado do garçom, né? Gigantesca. Mas daí é importante você, até muito bem colocado, porque assim, se você tiver a estruturação de um cardápio digital, Sim. automaticamente você pode estar disponibilizando para as mesas apenas o que realmente você tem. Cardápio atualizado, né? Cardápio atualizado pelo que você consegue produzir naquela noite, naquele almoço, enfim. Então, é importante você olhar para a sua gestão e ter uma tecnologia que realmente consiga oferecer uma gestão mais qualificada de acordo com o que você consegue ofertar em determinados períodos. Esse é o bom uso da tecnologia. Sim. Né? Você está usando a tecnologia a seu favor. Então, você vai imprimir um menu e daqui a um pouco você não tem, nessa semana você não conseguiu aquele ingrediente para fazer. Então, você vai jogar fora esse menu e fazer outro? Não. Sim. Se você tiver um menu digital, se você tiver Exclusive que falou essa ferramenta, você consegue fazer a modificação ali e ninguém nem soube que você passou por esse aperto. Né? Porque você conseguiu fazer ali na hora, mudar e tal, e resolveu o problema. As ferramentas digitais têm que vir para agregar e não para atrapalhar. O cliente nem ficou sabendo que você tinha aquele problema. Exato. Então, a experiência dele foi incrível e você ele nem ficou sabendo. Nem ficou sabendo, exatamente. Então, pessoal, nosso papo tá bom, mas nosso tempo tá terminando. Queria agradecer a presença de vocês e deixar aberto para ver se vocês têm alguma dica para deixar, além de tudo que já foi conversado aqui sobre atendimento presencial, atendimento digital, as tecnologias, como elas podem ajudar nessa questão do atendimento, do relacionamento. Rose, quer dar uma última palavra? Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por viagens, né? E eu sou apaixonada pelo Canadá e especificamente por Nova York. Amo Nova York, fui há muitos anos atrás, a primeira vez, fazer um curso na Berkeley College e acabei me apaixonando por Nova York. Então, assim, eu conheço detalhezinhos ali. Então, se você quiser saber alguma coisa, se você quiser perguntar alguma coisa, né, vai lá no meu Instagram, Rosicler da Luz, vai lá que eu respondo você, deixa lá uma pergunta que eu respondo para você. Canadá, Estados e Nova York, principalmente, que é o que eu conheço mais, né? Eu posso dar dicas de hotéis, de lugares, para você ir, para você se divertir e ser feliz. E estudar inglês. E estude inglês. Zique, tem algum recado para deixar? Falar sobre os próximos episódios? Então, esse canal é justamente para a gente conseguir estreitar um pouco o relacionamento com o nosso público, com os nossos clientes, com os nossos seguidores. A gente vai estreitar muito essa questão de responder algumas perguntas, algumas dúvidas. São canais que vão estar abertos, o nosso LinkedIn da Desbravador, o meu LinkedIn pessoal, então Desbravador, arroba Desbravador Software, arroba Ezequiel Boita, você pode estar chamando aí que a gente troca uma ideia, a gente fala sobre a questão da experiência, usabilidade, a arte de bem receber também, porque automaticamente quando você tem um olhar focado, tem o cliente como um ponto principal, você oferece para ele a melhor experiência possível, né? É claro que a gente sempre visa a questão financeira, a questão de estruturar uma receita, mas o olhar é sempre para a experiência do cliente, do usuário,
do nosso parceiro. Pessoas falando com pessoas. Né? Pessoas com pessoas, exatamente. Com a tecnologia sempre acompanhando, né? Exato. Relacionamento. Isso aí. Relacionamento. Estruturar um relacionamento com o apoio tecnológico. Então, quebrar fronteiras e se aproximar cada vez mais aí dos nossos clientes. Quer falar um pouquinho sobre o nosso próximo episódio, Zic? Então, a ideia é a gente falar sobre alimentos e bebidas e também um pouco sobre a ciência de dados, como você pode estar estruturando esses dados para oferecer para o seu cliente justamente uma experiência mais agradável. Então, a ideia é ter uma gestão de estoque, ter uma gestão efetiva, tanto na parte de A e B, quanto na parte de dados, e utilizar esses dados, né, realmente Sim. para a favor do negócio. A favor né? do negócio. Pessoal, então a gente encerra por aqui. Queria agradecer a Rose e ao Zic pela participação. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, deixe seu comentário, deixe sua curtida, acompanhe nossas redes sociais e deixe sugestões de pauta também, que a gente quer sempre trazer temas que sejam relevantes para você que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha. Obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast da Desbravadora. Até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Abraços a todos. Tchau.